Olá, pessoal, boa noite. Vou convidar a Cissa agora para a gente começar a nossa live Psicologia e Cinema com o filme Her, Ela, um filme de 2013 dirigido por Spike Jonze e que tem o Joaquin Phoenix interpretando Theodore. Muitos já viram esse filme, alguns reviram agora para nossa live. E eu vou convidar então a Cissa Vilhena. Opa! Chegou aí a Cissa. Tudo bem, Cissa? Tudo bem, tudo bom. Não estava ouvindo nada, mas agora o som tá bom. O som tá melhor. Tá tudo bem. E com você? Tá tudo bem. Queria aproveitar para agradecer o presentinho que a Eliane mandou para a gente, né? Sim. Coisa mais linda aqui. Uma graça, não é, Cissa? Cissa Vilhena, com o Pires, Psicologia e Cinema. Muito obrigada, viu, Eliane? Ela está aqui do meu lado. Estou tomando um chazinho gostoso aqui. Muito obrigada, viu? Gostei agora, demais. Agora vai ser a nossa companheira de live, não é, Cissa? Vai ser. Exatamente. Vai ser Obrigada. Nossa companheira de live. Obrigada, Eliane. Realmente um carinho muito grande. Ela teve esse cuidado de encomendar na gráfica manual, @gráfica com 2 Fs de faca, manual, que manda um cartãozinho para a gente também, escrito à mão, essa graça. A Eliane também mandou um bilhetinho, e olha, aí o Pires vem escrito Psicologia e Cinema, ou seja, é o nosso a nossa primeira peça personalizada da live Psicologia e Cinema, né? Exatamente. Muito legal, obrigada. Obrigada, Eliane, pelo carinho. E vai ser nossa companheira aqui de live agora. Tô vendo meus amigos aí de infância e de adolescência entrando na live. Obrigada, saudade de todos, né? A galera do Rio de Janeiro também. E aqui de São Paulo também muitos amigos. Então vamos embora, né, para a gente aproveitar bem esse tempo com a análise da Cissa. Bom, o filme, para quem chegou agora, é Her, Ela, o filme de 2013, dirigido por Spike Jonze, que tem o Joaquin Phoenix como Theodore, que se envolve com um sistema operacional chamado Samantha, cuja voz é da atriz Scarlett Johansson. Então, hoje nós temos um assunto que em 2013, né, já falava de muitas coisas que a gente está vendo potencializadas atualmente, não é, Cissa? Exatamente. Uhum. E a Cissa preparou aqui um roteiro que eu gosto de ler sempre para vocês, lembrando que também a gente vai depois ter toda a bibliografia, as referências que a Cissa usou para essa live, postadas no Insta da Barão, no meu Insta também, que agora essa live vai ficar, a de hoje salva no meu Insta, e nós temos os canais Psicologia e Cinema, que é no canal YouTube Casa da Barão, Psicologia, e o podcast da live também fica disponível. E depois vocês vão acompanhando aí também pelo meu Insta e pelo da Casa da Barão, que vai ser para nós uma honra muito grande que vocês possam conversar, opinar sobre o que viram e até fazer sugestões, né, importantes. Eu vou só compartilhar aqui o roteiro de estudos, né, que a Cissa propõe para análise sobre o filme. A incompletude e a busca por se completar, o encontro no outro, o amor na mitologia, Eros e Psique, o que Her nos fala do amor, Theodore, Samantha e a Amy, que é a personagem da... Nossa, o nome dela aqui agora, né? Tem também as considerações sobre a condição humana e temos as referências. Blaise Pascal e o Homem Paradoxal, Viktor Frankl, que a gente também já trouxe aqui em outras lives, conceitos dele, né?
E aí, hoje, o tema é o vazio existencial na contemporaneidade. Zygmunt Bauman, claro, né, Amores Líquidos e os relacionamentos de prateleira e tudo mais. Nossa relação com a inteligência artificial, o metaverso. O problema é a tecnologia? Essa é uma pergunta que a gente deixa, até num dos posts a gente perguntou lá qual é a sua relação com a tecnologia, quando a gente também publicou a divulgação da live. E considerações finais. A gradual substituição de situações sociais reais por virtuais, a atomização e solidão, a hubris ou híbris, né? E o colapso das civilizações, amor e humildade, e Quando Eu Não Te Tinha, um poema de Alberto Caeiro. Então, Cissa, depois a gente fala das referências, para a gente não tomar muito tempo agora no início, e aí eu acho que você pode ir começando, e depois a gente vai falando das referências, porque você vai citá-las, né? É. E ao final também a gente reforça, tá bom? A gente agradece a todo mundo que está participando aí. Muito bem, então vamos lá, né? Então vamos começar, né, com essa ideia de que o homem é um ser incompleto, né? Essa ideia é uma ideia que circula bastante, ela é uma ideia presente durante toda a história da humanidade, esta noção de que a gente nunca está inteiro, de que sempre algo nos falta, né? Então isso a gente já tem na Bíblia, né? Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, né? Eles saem daquela condição de puro prazer, de pura satisfação, para uma situação, né, de penúria e sofrimento. A gente tem isso na Cabala, né? Nós já falamos sobre isso, né? Que havia ali a luz divina, que por uma catástrofe, né? Os vasos em que a luz foi colocada não aguentaram tamanho brilho e caíram esses fragmentos, né, na Terra. E cada um de nós tem aí uma centelha, né, uma centelha desta luz divina que pode vir a ser recuperada, né, principalmente nesse contato com o outro, né? Viktor Frankl fala desta incompletude, desse vazio existencial, que é o mal do nosso tempo, segundo ele. E também hoje eu vou trazer o Blaise Pascal, que é um matemático, filósofo, teólogo, escritor francês, né? De pegar aqui a data certinha. Ele nasceu em 1623 e 1642. Morreu em 1642. Você falando, né? O Hurry em 2013 antecipou, né? A gente vai ver que o Pascal em 1600 e pouco também antecipou. Ele vai falar dessa incompletude nossa e como que a gente lida com ela, né? Maneiras bem pouco eficientes de lidar com esse vazio, que é o vazio que o Frankl também refere, né? E são reflexões que na história, né, Cissa, os filósofos já tiveram, né? Muito cedo e visionariamente também, né, das relações humanas. Sim, como nas próprias religiões antigas, né? Quer dizer, isso é uma constante nas reflexões humanas, né? Essa noção de que nós somos incompletos, né? E nós já vimos ali com o Buber, né, que uma maneira da gente recuperar aí essa centelha, né, é indo para o mundo e se encontrando com o outro, né? Numa relação eu-tu, em que eu de fato vejo o outro, né? E que então é saindo de mim e indo para o mundo que eu vou conseguir ter alguma felicidade, vamos dizer assim, não completa, mas esse sentimento, né, de vazio, ele pode ser preenchido por um outro. E essa é uma situação que vai acontecer muito, né, nas relações amorosas, né? Elas seriam, vamos dizer assim, as relações privilegiadas para isso, embora possa acontecer nas relações de amizade, nas relações familiares, enfim. Toda situação em que eu vejo esse outro, né, e de fato me comunico com ele. Mas o amor é o que seria, né, vamos dizer assim, o modelo ideal, né, desse encontro que acende essa centelha, né, de luz divina em cada um de nós. Então, eu pensei em retomar
o que a mitologia fala do amor. E um dos grandes mitos sobre o amor é o de Eros e Psique. Então, o que diz o mito? Né? O Eros é filho de Afrodite, ele é o Cupido, né? E ele se apaixona por Psique. Psique é uma mortal, ela é filha de um rei, né? Ela tem mais 2 irmãs, e ela é tão linda que a Afrodite, invejosa, né? Joga ali uma maldição que ninguém vai se apaixonar por ela. Mas o Eros se apaixona, né? E ela é levada de olhos fechados, sem saber, para um lugar que, quando ela abre os olhos, ela está assim, num castelo maravilhoso, cheio de coisas, e ela é informada que o Eros está lá, que ele a ama, mas que a condição dela permanecer lá é que ela nunca o veja. Né? Então, eles sempre se encontram no escuro. E, na verdade, né, a Psique não sabe como ele é. E eles vivem a mais... Tem uma versão também, né, Cissa? É um complemento ao que você está dizendo, que a Afrodite, a maldição envolvia também que a Psique se casasse com um homem muito feio, né? Muito feio. E envolvia também esse aspecto. E tem uma das versões que fala isso. Por isso que também o Eros não mostrava o rosto dele. E ela achava que era alguém feio se escondendo, né? Bom, esse detalhe não tinha na minha versão. Eu vi uma versão dessas aí. Mas, enfim, o fato é que ela não podia vê-lo, porque se ela o visse, ele iria embora. Né? E ela vive feliz aí com ele muito tempo, até que ela insiste, né, em visitar as irmãs e o pai, os pais, né? E o Eros reluta muito, mas no fim ela acaba indo e as irmãs ficam, né, insistindo com ela, como que ela não sabe como ele é, né? Então ela, assim, instigada pelas irmãs, ela vai tentar, né, vê-lo. Então, numa noite em que eles estão juntos e ele está dormindo, ela acende uma vela e vê o rosto dele e vê que ele é lindo, né? E ela fica tão embevecida, né, com a beleza dele, que ela deixa cair uma gota de cera, né, no corpo dele. Ele acorda e vê que ela o viu. E aí o encanto se desfaz e ele vai embora. Né? E aí ela passa por várias situações difíceis, ela sofre muito. E no fim ela resolve que ela quer morrer e ela se entrega ali a um sono profundo. Mas o Eros, que também estava, né, sentindo muita falta dela, convence Zeus, né, a perdoá-los. E Zeus, então, permite que eles vivam juntos. Né? Então, Eros lança uma seta no coração de Psique. Ela acorda como imortal. Né? E, enfim, e aí eles vivem juntos. Né? Então... a gente pode interpretar esse mito de diferentes formas, né? Uma delas é que essa felicidade completa ela só é para os deuses. Né? Quer dizer, Psique tem nós, pobres mortais, né? Nós, pobres mortais. Pobres mortais não tem chance. Né? E agora, uma outra mensagem aí do mito é que Psique quer dizer alma também, né? E que a alma só estaria completa mesmo com o amor, né? Com esse encontro com o outro. Né? Então, esse é o mito. E aí, deste mito, o que a gente depreende, né? Ao examinar o Her. Né? Então, o Her, ele traz essa mensagem, né? De uma relação afetiva entre seres ou entidades, não sei como que a gente chamaria exatamente, que são essencialmente diferentes. Né? O Theodore é humano e a Samantha ela é um sistema operacional. Né?
E o Theodore, ele é um humano que está um pouco na contramão, né? Se a gente observar o filme, ele está sempre andando no contrafluxo, né? Ele tem uma sensibilidade preservada que parece que as outras pessoas perderam, né? O tempo todo as pessoas estão ali nos seus celulares, né? Não olhando uma para as outras, né? Na propaganda do sistema operacional, as cenas são de pessoas angustiadas e ele é um indivíduo que ainda tem sensibilidade, ainda tem empatia e ele é capaz de falar de amor. Tanto é que ele escreve cartas que falam de amor, né, de sentimentos no geral, de amizade, de saudade. Sim, ele escreve cartas para pessoas enviarem, né, para os seus amores, para os seus parentes, né? Exato. Né? Porque elas não conseguem falar disso, mas ele ainda consegue, né? E a máquina não consegue falar disso, mas ele consegue. Sim. Né? Nessa época não existia o chat GPT, né? Mas a gente vai falar dele também, né? Se ele substitui, né, essa emoção humana. Então, o fato é que o Theodore, ele é um humano que preservou a sua humanidade. Mas ele está muito só, ele está muito carente, ele está sofrendo, né? Ele está no processo de divórcio de uma mulher que ele ama. E é interessante porque ele tem várias cenas em que ele lembra dela, mas não tem som, né? Quer dizer, a comunicação deles já não existia, né? Sim. E aí ele vai encontrar a Amy, a Samantha, que é um sistema operacional e que vai se modelando ao desejo dele. Então, a Samantha aquilo... Peraí, vou te interromper só um segundo. Você falou da Amy, lembrei, a Amy Adams, que faz a Amy também no filme, que é quem eu ia falar no início, e quando você mencionou a Amy, personagem, a atriz é Amy Adams, que na hora me faltou o nome. Desculpa te interromper. Então, agora me perdi um pouco. Ai, Cissa, desculpa! Ai, Cissa. Não, você falou que o sistema... Sim, a Samantha, ela vai se modelar, ela vai se moldar ao desejo dele. Né? Então, o que ela é? Ela é aquilo que ele quer. Né? Uhum. Então, ele quer alguém que curta a vida. E ela fala, ai, mas eu gosto tanto da vida. Né? Ele quer alguém que o conheça, né? Então ela percorre ali todos os documentos dele, os e-mails, as cartas que ele já escreveu, né? Tem isso também que ele guarda as coisas, né? Ele tem uma história, ele tem uma memória, né? E ela, através desses documentos, ela procura conhecê-lo, né? E a Samantha é o algoritmo dele, Tata, é isso mesmo. A Samantha é o algoritmo dele, né? Esse algoritmo perfeito, que vai sendo criado ali na relação. Né? Então, a Samantha, ela não é nada no começo. Sim. Né? Ela inventa um nome para ela e ela é, vamos dizer assim, quase como uma tábua rasa. Né? Mas ela vai se alimentando das informações e ela vai, então, se modelando aquilo que ele espera. Então, é uma relação bastante perfeita nesse sentido, não fosse o fato dela ser um sistema operacional e não uma pessoa. Né? E o defeito que ela tem, o grande defeito que ela tem nesse sentido é que ela não tem corpo. Né? Então, até procura ali alguma solução com essa história do corpo, né? Usando ali aquela moça, a outra moça, mas isso não dá certo. Né? Por quê? Porque o Theodore espera mais numa relação do que isso, né? Mesmo a relação física. Né? E a gente tem a Amy, que é a Amy Adams, né? Que tem uma relação humana. Né? A relação dela com o Charles é uma relação humana, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades. Por quê? Porque cada um deles é um. Né? Então, a gente percebe que há coisas nele que a irritam profundamente, né? Assim como tem coisas nela que o irritam, né? Ela não tirar o sapato quando chega em casa,
né? Ele ser um pouco insensível com o que as pessoas falam. Mas o fato é que assim são as relações humanas, porque nenhum dos dois é o algoritmo do outro. Né? Cada um tem ali a sua identidade, cada um tem os seus desejos, cada um tem a sua forma de ser. Portanto, sim, não é magicamente, nem é o que se deseja, que um se transforme naquilo que o outro quer. Porque aí é abrir mão, né, da sua singularidade, da sua individualidade. Né? Então, a gente tem no filme esses 3 personagens, né, que se relacionam aí de diferentes maneiras. Né? Uma maneira teoricamente perfeita, porque a Samantha é o que o Theodore deseja, né? E a Amy com o Charles, que tem ali uma relação imperfeita, como somos todos imperfeitos, como são todas as nossas relações. Né? Então, a questão é que nunca nós vamos estar totalmente satisfeitos. Né? Então, o que o Pascal fala, né? Que a gente tem 2 maneiras de lidar, né, com esta falta, com esta questão de nunca as coisas serem totalmente como a gente quer. Uma delas, é tão interessante isso, gente, quer dizer, só relembrando que isso foi escrito em 1600 e alguma coisa. Né? Então, o que ele fala? Uma das formas de eu lidar com este vazio e com essa falta e com essa insatisfação é o divertimento. Né? Então, eu me manter ocupado com algumas coisas faz com que eu não preste atenção neste meu vazio. Ou seja, uma maneira de eu lidar com o vazio é me alienando de mim mesma. Tá? Aí, o que ele fala? Né? A angústia, ela é... Ai, gente, desculpa, tem um mosquito chato aqui. A angústia ela é própria, né? Ela é o sentimento essencial da vida humana e é ela que nos impulsiona para a ação. Porque se a gente ficar parado no tédio, nós vamos ter que tomar consciência da nossa precariedade. Né? Por isso que se fala a cabeça vazia, a oficina do diabo. Né? Quer dizer, assim, se eu não tiver nada para pensar, eu vou pensar bobagem. Eu vou ficar uma pessoa deprimida. Né? Então, é aquela outra história do a gente se forja na falta, né? Porque a falta faz com que a gente se construa também, né? Não só se construa, como se movimente. Se movimente e vai se construindo, né? Então, assim, à medida em que eu for, né, me ocupando de coisas, eu deixo de tomar consciência desta falta, dessa minha precariedade. Né? Uma outra... Aqui tem uma citação dele que é ver se não serve direitinho para nós hoje em dia, né? Bastaria, falando assim dos homens, né, em geral, bastaria tirar de todas essas ocupações e então se veriam a si mesmos, pensariam no que são, de onde vêm e para onde vão. Nunca será demais assim ocupá-los, nem jamais os distrairemos muito. E é por isso que, depois de sobrecarregá-los de negócios, caso ainda lhes sobre tempo para o descanso, nós os aconselhamos a empregá-lo em divertimentos e no jogo e permanecer, assim, sempre totalmente ocupados. Cissa, agora eu vou fazer uma pergunta para a psicóloga. Bom, a Cissa é psicóloga, pós-doc, é professora na PUC, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para a psicóloga. A gente pode entender como é que a gente diferencia esse movimento de preencher aquilo que é angústia ou aquilo que a gente veria sobre a gente mesmo, sem que isso seja fuga? Pode-se pensar que isso seria uma fuga? É uma possibilidade de fuga, né? É uma possibilidade. Então, isso é alguma coisa que a gente vai falar ainda hoje, que é a justa medida das coisas. Né? Né? Quer dizer, o fazer... Para mim é surpresa aqui também, né? O fazer, ele é importante, isso assim, que é o que o Buber fala, né? A gente se faz no mundo, né? A gente se realiza no mundo. O Frankl também fala, essa ação ela é fundamental.
Mas a ação, né, que visa só a alienação, e, portanto, ela é uma ação que não necessariamente é produtiva, né, ela pode se constituir por fuga. Né? Então, tudo é uma questão da correta dimensão das coisas. Quando vai para o exagero, aí, né, fica uma coisa menos saudável, fica uma coisa mais patológica. Né? Então, aquela pessoa que ela não pode parar quieta, que ela tem que sempre estar fazendo alguma coisa, quer dizer, ela fica um pouco escrava disso. Então, se eu não tenho a liberdade de me desacelerar, isso significa que a minha aceleração não é saudável. Né? Sim. Então, sempre ver o quanto que isto é um comportamento que não me dá liberdade mais, o quanto é um comportamento no qual eu estou aprisionada. Né? Como qualquer Só no outro comportamento. Só no contraponto para você seguir, uma vez eu escutei uma frase do Pondé dizendo, né, que a busca incessante também, no oposto disso que a gente está falando da fuga, por autoconhecimento, tanto autoconhecimento, né, pode levar a uma situação crítica, né, para o ser humano, porque tanto autoconhecimento também pode ser algo devastador. Então, eu acho que são dois aspectos aí, que é o que você falou, qual é o equilíbrio, né? Que você vai chegar nesse ponto, né? A gente tem o mito do Ícaro e do Dédalo, né? Que o Ícaro faz as asas de cera para voar, e ele chega tão perto do sol que as asas se derretem, e ele cai e ele morre, né? Então, uma interpretação é que o sol seria a verdade ou o conhecimento. Quer dizer, se eu chegar perto demais, talvez eu não suporte. Né? Isso é o que o Nietzsche fala também. Por isso que você precisa do elemento apolíneo, que é o que dá forma, que é o que dá uma certa contenção. Senão eu sou engolido por isso e me desestruturo. Quer dizer, eu preciso de algum distanciamento para me manter vivo e funcionando. Senão eu não consigo. Né? Aliás, o próprio Nietzsche, eu tenho a impressão que ele chegou perto demais da verdade e enlouqueceu. Né? Quer dizer, o excesso de lucidez, o excesso de consciência também não é bom. Tudo na devida medida das coisas. Né? Mas o Pascal, ele fala, né, que uma segunda forma da gente lidar com esse vazio seria a contemplação. Né, que seria essa busca aí do autoconhecimento, mas tudo na sua justa medida, porque também tudo que é isso, tudo que é exagerado acaba sendo uma fuga. Né? Mesmo assim, a pessoa que fica muito introspectiva, né, ela corre o risco de virar um ser que não socializa mais, um ser que se isola, um ser que vive, né, como um ermitão ali. Então, ele também perde uma coisa muito, né, uma parte muito importante da vida. Sim. Né? E o Frankl, né, que vai retomar essa questão do vazio existencial, né, o Viktor Frankl, nós já falamos dele ali, acho que foi no Fale com Ela, né, que a gente falou. Ele fala assim, que o homem atual, o homem na contemporaneidade, ele é um homem que ele está perdido por dois motivos. Um é que assim, ele se distanciou dos seus instintos básicos. Né? Então, os nossos instintos nos dizem o que fazer, né? Automaticamente. E nós, sob vários aspectos, nós distanciamos disso. E o segundo é que ele perdeu as tradições, que nos dizem como agir, como fazer. Então, é isso. Perdeu aquela forma automática e perdeu a outra, que é a história, né? As tradições, o nosso passado, né? Aquilo que a gente já falou, que o Jung fala também, da gente está falando, aliás, não é o Jung, é o Hillman, né? Que atualmente nós estamos como o falcão que se desprendeu do falcoeiro. Né? Sim. Então, esse homem desbussolado, esse homem desnorteado, né? O George Forbes fala disso, esse homem desbussolado é este homem de hoje em dia. E que é um homem que ele não consegue parar quieto. Né? É um homem que
precisa estar o tempo todo fazendo alguma coisa. E justamente as tecnologias, elas vêm oferecer esse alívio, né? Eu conseguir estar o tempo todo ocupada com alguma coisa, me distraindo ali com alguma coisa. Sim. Né? E o Frankl vai dizer que diante, então, desta perda de referências, né, o homem ele corre dois riscos, né? Um é ser excessivamente conformista, fazendo o que todo mundo faz, né? Então, já que eu não sei como eu tenho que agir, eu vou fazer como todo mundo faz, né? E o outro é flertar com o totalitarismo. Como eu não sei o que eu devo fazer, eu espero que alguém me diga o que fazer. E aí eu seguirei, né? Eu seguirei a ordem que me for dada. Né? Então, esses são os dois perigos que o Frankl aponta, né? Lembrando que ele foi um indivíduo que passou por uma experiência muito trágica em campo de concentração, né? Então, ele sabia bem do que ele estava falando. E que a maneira do indivíduo, né, sobreviver a esse vazio existencial é encontrando um sentido para a vida dele. Né? É preciso encontrar aí um sentido. E aí ele vai falar assim, o problema do homem de hoje não é o sexo, como o Freud falava, e também não é a inferioridade, como o Adler falava. O problema do homem de hoje é o vazio existencial. Então, cada tempo tem as suas neuroses e cada tempo tem as suas psicoterapias. E é por isso que ele vai criar, então, a logoterapia, que é essa terapia do sentido da vida, né? Que é o que ele frisa bastante. E você trouxe, né, na outra live, até explicando bem também esse conceito que cabia lá na live, na outra live que a gente teve do Fale com ela, né? Eu acho que foi. Fale com ela. E aí o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né, ele vai se deter muito sobre a questão deste mundo líquido, né, em que nós vivemos, né, em que nada fica, em que tudo é instável, e ele vai ter essa obra que está aí nas referências, que são os amores líquidos. Né? Então, o que ele fala é que este homem que está vivendo para fora, que está vivendo, né, para essa sociedade do consumo, né, ele se coloca também como um produto de prateleira e que ele procura produtos de prateleira com os quais se relacionar. Né? Então, principalmente, se a gente for olhar esses aplicativos, né, de encontros, etc., é como se fosse um cardápio mesmo, onde eu vou escolhendo, né, com quem que eu quero sair, e também me coloco ali como um produto a ser consumido. Né? Então, o que a gente tem é a tecnologia entrando nessas lacunas, né, e preenchendo esses vazios que nós temos, seja oferecendo a diversão, seja oferecendo companhia, seja pensando no nosso lugar, e aí entra o ChatGPT, né, que hoje em dia está praticamente pensando, né, por várias pessoas recorrem quase como se ele pudesse pensar a nosso respeito. Né? Então, aí a gente pode pensar como que a gente está se relacionando com a inteligência artificial e ponderar se nós estamos sendo engolidos por ela. Né? Então, o Mark Zuckerberg... Se ela é um instrumento para a gente ou se a gente está sendo um instrumento dela. Engolido por ela. Né? Então, o Mark Zuckerberg, né, ele diz que a humanidade, em 10 anos, estará vivendo no metaverso, né, que viverá mais tempo dentro do universo virtual do que do universo real. E ele fala isso como se fosse uma coisa positiva. Né? Então, o que ele vê é, né, que a humanidade, então, essa é a concepção do metaverso dele. Isso aqui são palavras dele. A humanidade se moverá para o metaverso no futuro, deixando a realidade para trás, para um mundo de nossa própria criação que controlamos completamente.
né? Haverá um ponto em que os mundos virtuais serão tão imersivos e convenientes que não iremos querer sair. E este é o ponto que se tornará o metaverso, né? E aí ele complementa, né? O metaverso ele não é um lugar, ele é uma definição sobre uma época em que os mundos digitais, basicamente imersivos, se torna a principal forma de vivermos as nossas vidas. Uhum. E aí o controle, né, como algo sempre buscado, né, e sempre desejado. Sim, eu vou criar um mundo, a minha própria imagem, né, que eu controle totalmente, né, e que seja exatamente como eu quero, como se isto fosse o sinônimo de felicidade, né? Inclusive, existem laboratórios, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas, enfim, fiquei aqui sabendo que está fazendo essas luvas hápticas, com H, hápticas, né? Que são luvas cheias de sensores que reproduzem sensações táteis de vibração, né? De calor, de frio, de áspero, né? Para esta experiência no mundo virtual ela ser mais rica, né, em termos sensoriais, porque isso que a gente vê no Her, né? A Samantha está ali disponível, mas ela não tem corpo, ela não tem cheiro, né? E chega uma hora ali que o Theodore começa a se ressentir. Ela percebe que ele começa a se ressentir disso, e aí ela vai fazer a proposta, então, de usar ali, né, uma proxy, né? Alguém que funcione como se fosse ela, né? Sim. Enfim, essas luvas estão sendo feitas, né? Então, assim, a minha preocupação em relação à tecnologia, assim, ela não é ruim, claro que não, né? Ela facilita muito a vida quando ela funciona, né? A gente teve hoje, um pouco antes da live, a experiência do que é a tecnologia que não funciona, né? Mas quando ela funciona, ela é boa, né? Mas a gente precisa prestar atenção no que nós estamos perdendo por causa da tecnologia. Então, uma coisa que, assim, que me preocupa particularmente é a perda de habilidade. Quanto mais eu delego para a máquina fazer algo, mais eu perco a habilidade de fazer aquilo, né? Então, essa é a minha preocupação assim, com o ChatGPT, porque ele realmente escreve, né? Ele responde, ele escreve, ele faz trabalhos. Claro que não é perfeito, precisa de uma ajeitada, mas isso poupa esforço, né? E a gente é preguiçoso mesmo, é a lei do mínimo esforço. Isso é uma regra quase que de sobrevivência. Mas no caso, né, como ela pode se tornar exagerada, ela pode ser extremamente nefasta, extremamente maléfica, porque nós estamos perdendo habilidades, né? Sim. Daqui a pouco a gente não sabe fazer nada. Nada. Né? Também... um dos aspectos, né, escrita, vários desenvolvimentos, né, que a gente teve e que estão relacionados, né, todas essas habilidades com o nosso funcionamento neurológico, né, e toda a nossa nosso equilíbrio e tudo, né, quer dizer, deixar de escrever, por exemplo, né, deixa de ativar também algumas partes, né, nossas importantes, né, no cérebro. Exato. Né? E também a gente pode preferir aí, né, relações descomplicadas, né? Relações que a gente pode afastar um clique do mouse, né? Sim. Relações em que eu não preciso ser eu, em que eu posso ser uma outra pessoa. Então, tudo isso que dá uma certa sensação de controle é extremamente perigoso. Sim. Por quê? Porque eu estou perdendo o que é próprio do humano, que é ser um pouco difícil, que é dar trabalho, né? Que é não ser simples. As relações humanas não são simples, elas são complicadas por definição. A hora que entra afeto, o afeto sempre é um elemento complicador. Sempre. Né? Mas isso é o humano. Então, eu quero as situações mais simples, mais descomplicadas, né, que o mundo virtual vai me trazer, que eu considero mais sob meu controle, isso é um perigo para a minha própria humanidade, né? A Carol está dizendo aqui, olha, prever processos e nos poupar de cometer erros e aprender com eles, né, é muito perigoso.
A Thaís está dizendo, me preocupam mais as relações. A mim também. E entrou o Rogério aí, mais um amigo meu da infância e adolescência. Rio de Janeiro, presente. Obrigada, Rogerinho. Cissa, pronto. E aí, assim, o Desmet, né? Você tem esse psicólogo, Matias Desmet, que é uma figura assim, um pouco controversa, mas ele estava falando assim, que quando você tem duas pessoas conversando no mundo real, né? Você cria quase como um organismo, né, comum ali, né? Uma energia comum que é trocada. E você tem reações que são muito rápidas, de ressonância de um em relação ao outro. Quer dizer, eu perceber que eu estou, não necessariamente perceber, mas o meu corpo dá sinais de que eu estou sendo afetada pelo outro, que eu posso compreender o outro, e o outro perceber isto em mim. Então, isto cria um vínculo ali, isto cria uma energia que é revigorante para os dois. Né? Então, o Desmet estava falando que se você pega um diálogo de duas pessoas e uma fica quieta, faz uma pausa, e de 0,2 de segundo a outra vai fazer alguma coisa. Né? Ele falou, só para a gente comparar, as reações no trânsito, elas levam 10 vezes mais. Costuma levar 20 segundos. Né? Então, a gente tem essa série de pequenas reações, né, de química que acontece ali, que é impossível com um sistema operacional. E o que o Desmet diz é assim, que quando nós estamos nos relacionando com as pessoas por uma tela, né, virtualmente, o nosso corpo fica esperando esses sinais, que é cheiro, pequenas mudanças faciais, movimentos, uma série de experiências sensoriais que são impossíveis com a máquina. E que Sim. Isso traz uma exaustão. E é o que ele chama, né, também de uma tristeza, que é a depressão digital. Então, tem um artigo dele que está nas referências, né, que está em inglês, que é sobre a solidão das massas, né, que vem a partir desta depressão digital, que é eu me relacionar com as pessoas esperando alguma coisa que não vem, que não é possível. Não tem. Então, é como se o nosso corpo tivesse o tempo todo ali, procurando, né? E não vem. E aí a gente entende como foi catastrófico o lockdown. Né? Quer dizer, a gente tem um aumento da depressão hoje em dia, que é uma coisa assustadora. Né? No Reino Unido, eles criaram o Ministério da Depressão. Por quê? Porque as pessoas justamente estão vivendo nesse mundo que o Mark Zuckerberg acha ótimo. Um mundo Sim. onde controla tudo, um mundo que é como eu quero que seja, como se isso fosse o melhor. E a questão será que é o melhor? Inclusive, assim, a partir da tecnologia já existem catalogações de vários tipos de fetiches com tecnologia. Com fetiches, né? Com tecnologia, com robôs, né? Com tudo que envolve esse tipo de relação, né? Que não tem uma interação real, né? Não tem aquela temperatura, não tem aquele, como você disse, a diferença entre as pessoas. Quer dizer, um está se sentindo um pouco mais no controle. Fetiches, né? Uhum. Uhum. Então, o que a gente observa hoje em dia é que está havendo, né, um dos tópicos aí do roteiro, que está havendo uma substituição gradual, né, daquilo que é físico pelos contatos à distância, pelos contatos virtuais. Terapias virtuais, né, telemedicina, né? Não tem mais, né, o exame físico, né, o olhar a cor do paciente é daqui para cá, né? Sim. A gente está sendo engolido. Então, o problema não é a tecnologia. Isso, às vezes, se isso reflete no consultório. Tem médico que não põe mais a mão no paciente. Ah, sim. A maioria não põe. Manda fazer um monte de exame, media pela máquina. Eu mesma, eu tive uma crise de vesícula que não foi diagnosticada.
Mas a médica não encostou a mão em mim. Falou, se ela não tem nada. Ela só encostar a mão, ela ia sentir. A minha vesícula estava quase estourando, né? Então é isso, nós estamos perdendo esta habilidade, né? A clínica é isso, né? Clinicar quer dizer se inclinar, vem, né? De inclinar, que é o quê? Ouvir de perto. Nós estamos perdendo isso. Não estamos ouvindo de perto ninguém, é tudo longe, tudo remoto. E num clique do mouse, eu me livro. Exatamente, Eliane, as pessoas estão ficando vazias. Né? Porque esta parte está sendo perdida. E nem querendo se ouvir, né? Privilegiando o texto ali, o digital. Mandar um áudio, às vezes, é um pecado, né? Enfim, então nós estamos tendo este exagero, né? E aí, assim, me ocorreu, né, a ideia da híbris, ou ubris, né, que é aquela noção grega do exagero. Então, a gente até tem esse historiador britânico, o Arnold Toynbee, que ele fala que as civilizações, elas não são destruídas, elas se suicidam. E que um dos motivos é a hubris, né, que é esse excesso de arrogância, esse excesso de confiança em si, né? No fim, é uma vaidade exagerada. Né? Então, para os gregos, né, a hubris é algo que fatalmente será castigado pelos deuses. O herói arrogante, o herói temerário, o herói que não tem limite, ele vai ser castigado pelos deuses. Né? Vai ser enviado uma nêmesis, né? Que é o destino. O destino dele não será bom. Né? Sim. Então, assim, eu acho que nós estamos tomados com essa hubris, né? Eu querer um universo que eu crio, a minha imagem, que eu controlo tudo, né? É querer ser Deus. Né? Exato. A gente pode falar em narcisismo aí também, uma forma de narcisismo? Sim, porque também vai ser feita a minha imagem. Né? É isso, é o que o Buber fala do egótico, né? Que tudo vai cercar, vai girar em torno do meu eu. Né? Uhum. Então, no fim, é uma grande solidão. É uma grande solidão. Né? E retomando aqui um pouco o Frankl, né? O que ele diz, eu não tenho que perguntar o que a vida pode fazer por mim. Eu não tenho que perguntar o que a vida vai me trazer. Eu tenho que perguntar o que eu posso fazer pela minha vida. Então, é essa ideia da ação, do ir para o mundo real. Não o mundo que eu acho que está tudo sob controle, que está tudo sob o meu domínio. Né? E as relações mais próximas, elas vão ser relações problemáticas mesmo. Porque isso faz parte do ser humano. Eu não quero um outro à minha imagem. Né? Se eu estou com alguém, né? Eu estou com aquela pessoa pelo que ela é. Né? Não é apesar dos defeitos dela, mas com os defeitos dela, com aquilo que eu acho que é os defeitos. Porque isto é a pessoa. Né? Eu não preciso tentar transformá-la numa outra coisa. Sim. Né? E o amor é isso. Né? Quando ele é subjugado, ele perde o seu sentido e ele morre. E ele falece. O amor precisa de liberdade. Ah. Porque isso é reconhecer também, né? Se é isso que você está dizendo, né? Reconhecer e respeitar e validar, né? Que aquela pessoa é outra, né? E que ela tem outra forma. Exatamente. Né? Quer dizer, o amar é o respeitar o outro na sua individualidade. Né? Não é querer transformá-lo num espelho meu. Né? Então, só aqui para terminar a questão da hubris, né? Ela está por trás de um princípio, de uma norma grega, né? Dos gregos antigos. Né? Sim, é verdade, esse controle ele é, na verdade, uma grande ilusão. Eliane tem razão aqui. Qual é, então, esse princípio dos gregos? Né? Tudo que se eleva acima da sua condição
tanto no bem quanto no mal, expõe-se a represálias dos deuses. Tende, com efeito, a subverter a ordem do mundo, a pôr em perigo o equilíbrio universal e, por isso, tem de ser castigado, se pretende que o universo se mantenha como é. Né? Então, você está tendo uma perturbação da ordem. Esse grau de depressão que a gente observa, este grau de violência que a gente observa, este grau de desumanização do diferente que a gente observa, né? Sim. As coisas estão fora de ordem porque está havendo um exagero. Está havendo um exagero. Tá? E, ao contrário do controle, né? Existem duas coisas sobre as quais a gente absolutamente não tem controle nenhum. Um é a morte, que é a hora que ela vem. E a outra é o amor, porque o amor, quando pega, ele pega. Sim. Não é uma escolha racional. Ele simplesmente vem. Então, né, o que o Bauman fala? Né? A gente acreditar no amor é se lançar no escuro. É dar um salto aí que a gente não sabe muito bem onde vai cair. Né? Mas é também um voto de confiança. Né? Eu posso confiar que aquilo vai dar certo. Mas esse dar certo não é alguma coisa que ocorra magicamente, né? É alguma coisa que ela é construída, que ela é criada, né? O Frankl fala, não, é o Erich Fromm, desculpa, que fala: a satisfação do amor individual não pode ser atingido sem a humildade de aceitar o outro, a coragem de correr o risco, né? A fé, acreditar, né, que vai dar certo, e a disciplina verdadeiras. Né? Eu tenho que realmente me disciplinar. Não posso fazer tudo que eu quero. É um compromisso, né? É um compromisso, é um pacto mesmo entre pessoas. Né? Sim. Nada disso é possível no mundo virtual. Não. Né? A própria Samantha, se a gente pegar, a Samantha não tem história. Não tem. A Samantha não tem história. A Samantha não tem como ter a ressonância afetiva, porque ela não tem a referência. Não. Ela ter visto todos os documentos, tudo, todo o disco rígido do Theodore, não quer dizer que ela o conheceu. Ele é muito mais do que as coisas que ele escreveu e que ele guardou. E Cissa, tem um momento em que a Samantha também traz um aspecto do poliamor, né? Que hoje a gente fala mais do poliamor do que em 2013. Chega um momento que ela está apaixonada por quantos? 3.000, não sei quantos. 600. É 600 e pouco. Ela está falando com 3.000 não sei quantos, ou com 6.000 não sei quantos, e está apaixonada por 600 e tantas pessoas, né? Ou seja, ela não está apaixonada por nenhum, porque ela não experimenta paixão. Ela responde às necessidades do outro e ela está respondendo às necessidades de 600 pessoas. Né? E a gente fica pensando, né, por que os sistemas operacionais vão embora? Né? Então, isso é uma questão que fica. Né? Na minha interpretação, eles vão embora porque eles percebem que esta missão de satisfazer o outro ela é impossível. Ela está destinada ao fracasso. E eu fiquei pensando que foram substituídos, que ficam obsoletos, que vem outra tecnologia, não sei. Eu fui mais no aspecto, eu acho que eu fui mais no aspecto assim da própria tecnologia e você veio com um aspecto mais humanizado, né? Sim. Eu fiquei pensando isso, e eu acho que muitas coisas, né? E o aspecto, né, do humano que aparece nessa relação, de características dos relacionamentos, né? Possessividade, ciúme, insegurança, Exato. Né? Onde é que você está? Você sumiu. Exatamente. Exatamente. A Thaís está trazendo aqui que, né, ela lembrou do Padre Vieira, né? O amor fino. O amor fino não busca causa nem fruto. Se amo porque me amam, tem o amor causa. Se amo para que me amem, tem fruto. E amor fino não há de ter porquê nem para quê. Se amo porque me
amam, é obrigação, faço o que devo. Se amo para que me amem, é negociação. Busco o que desejo. Pois como há de amar o amor para ser fino, amo que amo. Amo que amo. Amo ut amem. Amo porque amo e amo para amar. Quem ama porque o amam é agradecido. Quem ama para que o amem é interesseiro. Quem ama não porque o amam, nem para que o amem, só esse é fino. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Muito bom, Thaís. Muito bom. E eu trouxe, para terminar também, né, uma poesia do Alberto Caeiro, né, aqui dos heterônimos do Fernando Pessoa, é o que eu mais gosto, né? Ele é meu mestre. As poesias do Alberto Caeiro sempre são maravilhosas. E então tem essa que está lá nas referências também, que se chama Quando Eu Não Te Tinha. Que é assim: quando eu não te tinha, amava a natureza como um monge calmo a Cristo. Agora, amo a natureza como um monge calmo a Virgem Maria. Religiosamente, a meu modo, como dantes, mas de outra maneira, mais comovida e próxima. Vejo melhor os rios quando vou contigo pelos campos até a beira dos rios. Sentada a teu lado, reparando nas nuvens, reparo nelas melhor. Tu não me tiraste a natureza, tu mudaste a natureza. Trouxeste minha natureza para o pé de mim. Por tu existires, vejo-a melhor, mas a mesma. Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, mas mais. Por tu me escolheres para te ter e te amar, os meus olhos fitaram-no mais demoradamente sobre todas as coisas. Não me arrependo do que fui outrora, porque ainda o sou. Só me arrependo de outrora te não ter amado. Nossa, maravilhoso. Essa poesia é maravilhosa. Maravilhoso. E a Thaís, né, aqui compartilhando também. Nossa, Então, maravilhoso. Então, assim como o Theodore, né, conseguia falar de sentimentos como a maioria das pessoas não conseguia, também os poetas vão falar, né, disto que a gente sente e que é tão difícil colocar em palavras. Então, como um chat GPT pode criar uma coisa parecida com isso? Como Samantha poderia chegar perto de alguma coisa semelhante a essa? Então, isto é o humano que nós não podemos perder. Né? É esse encantamento pela vida, é esse encantamento pelo outro. Né? E isso, retomando, eu adoro essa imagem que o Buber traz. Né? Me relacionar com o outro e, com isso, acender a fagulha divina, a centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Sim. Brilhante, né? Mais uma live assim, cheia de humanidade, né? Cheia de referências, cheia de conhecimento, né? E com tanta possibilidade da gente pensar essas questões e também pensar o filme, né? Quem não assistiu ainda, o filme Her, Ela, de 2013, com o Joaquin Phoenix, está nos streamings, tá? E vale, né? E vale depois buscar a live, que vai ficar salva dessa vez no meu Insta, e também assistir lá no canal do YouTube, Psicologia e Cinema, Casa da Barão, Psicologia. Cissa, você quer dizer algo mais? Não, só agradecer aqui a presença de todo mundo, as referências estão lá, né? Nessa página dos poemas do Fernando Pessoa, tem esse poema maravilhoso do Alberto Caeiro, mas tem também do Álvaro de Campos, que é ácido, que fala assim, como o amor é ridículo, mas faz parte do amor ser ridículo, né? E também é uma experiência. O ser ridículo também é alguma coisa que vale a pena. Exato. A gente fica mesmo, às vezes, meio ridículo, né? Mas faz parte do contexto, né? Exatamente. Perfeito só no multiverso e no metaverso, e essa perfeição eu não quero. Obrigada. Não.
A Eliane está dizendo, a troca humana jamais pode ser substituída. A gente precisa do alimento que é a energia da troca. Exatamente. É isso, é bem isso. Beleza. E a gente agradece também essa troca que a gente tem tido aqui com vocês, com a Cissa, que traz para nós uma vez por mês, aqui na nossa live Psicologia e Cinema, uma análise maravilhosa sobre um filme, né? E a gente agradece muito essa troca aqui com vocês. E mês que vem tem outro. Obrigada, Rosana, também. Obrigada a todos. E a gente volta a se ver no mês que vem. Ainda não sabemos se vai dar certo pelo Insta da Barão ou se a gente começa por aqui, mas lá também está sendo transmitido. Cissa, muito obrigada. Obrigada por mais esse encontro. Obrigada a todos. Até a próxima, então. Até. Então, deixa eu encerrar. Tchau, Cissa. Obrigada.